Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos, nesta tarde de quarta-feira, na hora da misericórdia, nos reunirmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre no Facebook, para juntos celebrarmos a Eucaristia e recebermos como alimento espiritual esta palavra que Deus nos dá. Uma palavra para nós que é uma palavra de esperança. Hoje, querido irmão, querida irmã, o Salmo 127 vai dizer assim: felizes todos os que respeitam o Senhor. E olharmos para este salmo é verdadeiramente receber a receita da felicidade. Todos nós, queridos irmãos, queremos ser felizes e muitas vezes nós buscamos a felicidade onde ela não está. Nós colocamos a nossa confiança onde nós não conseguimos nos apoiar para vivermos bem e sermos felizes. Hoje o Salmo 127 vai dizer: felizes todos os que respeitam o Senhor. O salmista não está dizendo que alguns serão felizes. Um número limitado de pessoas serão felizes. Não. O salmista está dizendo: felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que trilham os seus caminhos. Felizes todos aqueles que trabalham e com o suor de suas mãos recebem de Deus todo o bem. Como nós hoje precisamos nos alegrar com esta palavra, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por doença, por mais que você esteja passando talvez por uma separação, um problema com o filho nas drogas, no álcool, nos vícios, por mais que você talvez esteja sendo perseguido, perseguida, entenda, se você está passando por todas essas realidades, só revela que neste mundo nós vamos passar por tribulações. Pois assim nos ensina também a oração da Salve Rainha. Neste mundo, a nossa caminhada é gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, mas na certeza de que, se eu coloco a minha confiança em Deus e eu possuo o santo temor, Deus me abençoa.
O salmista vai dizer: será assim abençoado todo homem que teme o Senhor, e ele será abençoado cada dia da sua vida. Irmãos, nós que fazemos parte da igreja, nós que somos povo de Deus, nós que somos batizados, precisamos hoje tomar posse desta palavra, saber que a bênção de Deus é derramada sobre nós a cada dia, em cada situação. Mas para isso, eu e você, nós precisamos também vivermos a verdade que Deus espera de cada um de nós, cristãos batizados. Nesta semana que estamos rezando pela vocação dos leigos, Jesus vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos romper com aquilo que não é bom para abraçarmos tudo aquilo que é bom e sermos felizes. O evangelho que nós estamos ouvindo, o evangelho de Mateus, capítulo 23, é a continuação de uma grande exortação que Jesus está fazendo aos mestres da lei e aos fariseus, aos líderes do povo. Mas nós também precisamos entender, irmãos, que quando Jesus fala isso aos mestres da lei e aos fariseus, nós também precisamos recordar todo o ensinamento dos santos padres da igreja, que dizem: dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, existe um mestre da lei e existe um fariseu. Eu não sei se você sabe, mas o mestre da lei é aquele homem conhecedor da Sagrada Escritura. Ele é o doutor em Bíblia. O mestre da lei judaico conhecia toda a Sagrada Escritura, conhecia toda a Mishiná, a lei judaica que é determinada nos mínimos detalhes. O mestre da lei é o homem que sabe tudo sobre a Sagrada Escritura, conhece todas as leis de Moisés, os 613 mandamentos. O mestre da lei sabe tudo isso. E os santos padres dizem: dentro do nosso coração, do cristão, existe um mestre da lei. Mas não porque conhece toda a lei, mas porque julga. Você consegue entender? Quando os santos padres dizem que dentro de nós existe um mestre da lei, na verdade, os santos padres não estão nos elogiando, porque conhecemos a Sagrada Escritura, porque conhecemos os mandamentos, porque conhecemos a doutrina católica, mas porque nós somos juízes, porque nós julgamos os irmãos. Depois, os santos padres dizem que dentro de nós existe sempre um fariseu. E você sabe que a palavra fariseu significa separado. Aquele que se sentiu verdadeiramente escolhido por Deus e ele cumpre tudo aquilo que a lei determina. Os santos padres dizem que nós também somos e temos dentro de nós um fariseu, mas não por cumprirmos a lei, mas por sermos sepulcros caiados. Aquilo que Jesus hoje vai acusar tanto os mestres da lei quanto os fariseus. E para nós entendermos por que os santos padres dizem isso do cristão, ele não está dizendo isso do sacerdote somente. Ele não está dizendo isso simplesmente dos pais de família, das mães de família. Os santos padres não chamam de sepulcro caiado somente os religiosos, as religiosas, no mês vocacional. Os mestres da lei, os fariseus, que os santos padres dizem
que existe dentro de nós também se aplica aos leigos, ao povo de Deus. E buscando todo o ensinamento, queridos irmãos, do que significa ser sepulcro caiado, eu não sei se você sabe verdadeiramente o sentido desta expressão. Quando nós falamos de sepulcros, você sabe que nós estamos sendo levados ao cemitério, aos túmulos, ao lugar onde habita os mortos. Depois, algo caiado significa algo que foi pintado, algo que foi revestido de cal. Porque caiado é um adjetivo que leva uma substância branca, uma substância que tem o poder de transfigurar algo que é feio em belo. É algo transfigurado, é algo figurado. Caiado nada mais é do que um disfarce. A gente coloca lá um pó de arroz e o padre Ágaro de moreninho fica meio branquinho, por causa do pó de arroz. Caiado é algo revestido de cal, que vai disfarçar aquilo que é feio para torná-lo aparentemente belo. E aqui nós entendemos por que os santos padres dizem que dentro de todo cristão, dentro de todo homem, existe um mestre da lei e um fariseu. Porque nós fingimos que conhecemos a fé e fingimos que a vivemos. Porque os mestres da lei e os fariseus eram esses. Como diz o Evangelho, por fora eles eram belos, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Ou como diz o provérbio popular, eles eram, por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. Quantas vezes eu, enquanto padre, sou também este homem? Quantas vezes você, enquanto pai, enquanto mãe de família, também é este homem, esta mulher? Quantas vezes os religiosos, as religiosas, também são esses mesmos homens que aparentam uma coisa e são outras? Quantas vezes os leigos são sepulcros caiados, que falam na frente do padre, falam bem do padre. O padre vira as costas, falam mal. Quando estão na igreja, falam bem da igreja. Quando vira as costas, mete o pau na igreja. Estão no círculo de amigo cristão, eles falam que o aborto não pode acontecer, que a eutanásia não pode acontecer, que a união homoafetiva não pode acontecer. Mas depois virou as costas, estão levantando a bandeira do aborto, estão levantando a bandeira do arco-íris, estão levantando a bandeira da bebida, do álcool, das drogas e do sexo rock and roll. Quantas vezes os leigos também são sepulcros caiados? E o que Jesus vai dizer, queridos irmãos e irmãs? Jesus vai dizer: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. E eu não sei se você sabe, a palavra hipócrita, querido irmão, querida irmã, na sua origem, significa uma pessoa que vive de máscaras. Uma pessoa que vive um personagem. A vida dele é uma mentira. A vida desta pessoa é uma mentira. Se você for buscar o significado da palavra hipocrisia, hipócrita, hipo do grego significa máscara. Krites significa personagem. Os teatros antigos, eles tinham os hipócritas, os personagens.
que vestiam máscaras para manifestar a expressão de cada personagem. Era sempre o mesmo personagem, mas se o personagem estava triste, ele pegava uma máscara triste e colocava no rosto. Aquela máscara branca, lembra? Caiado, branqueado, pó de arroz, a máscara branca com uns pinguinhos pretos, significando o choro. Se a pessoa no teatro estava feliz, ele trocava aquela máscara triste e pegava a máscara feliz com aquele sorrisão e colocava no rosto para manifestar que estava feliz. Mas era sempre o mesmo personagem, com máscaras diferentes. Quantas vezes eu e você também somos hipócritas, assim como Jesus está dizendo no Evangelho, na nossa vivência vocacional. Quantas vezes nós, padres, vivemos a hipocrisia, buscamos só um interesse. Quantas vezes os casados são hipócritas, porque não vivem a fidelidade no matrimônio. Em casa, trata a esposa mal, não respeita, não acolhe os filhos. Aí na rua, arruma os rabos de saia, é o melhor marido do mundo. É o melhor marido do mundo. Aí trata bem a amante, trata bem o outro, trata bem a outra, mas em casa ele é cruz credo. A mesma coisa os religiosos, as religiosas, a mesma coisa os leigos. E entenda o que o padre está dizendo. O padre não está acusando ninguém, mas hoje o Evangelho vai falar para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos tomar consciência e sairmos desta realidade de falsidade. Não podemos ser por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Nós não podemos viver na morte. Se quisermos ser felizes, como diz o Salmo 127. Irmãos, Jesus hoje, ele vem nos alertar para que verdadeiramente todos, não alguns, não a vocação sacerdotal, não a vocação religiosa, não a vocação matrimonial, não a vocação leiga, todos, para sermos felizes, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos romper com o pecado que destrói a nossa vida e nos torna sepulcros caiados, nos tornam hipócritas, fingidos. Olha o que vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, Pseudo Crisóstomo. Nos primeiros séculos da igreja, meditamos sobre esse evangelho. Pseudo Crisóstomo vai dizer assim: os corpos dos pecadores são chamados túmulos dos mortos, porque a alma está morta dentro do corpo do pecador, e não se pode acreditar que ela esteja viva, porque nada faz a respeito do corpo que passa a ser chamado de vivo e de espiritual. Pseudo Crisóstomo, ele vai dizer para nós, queridos irmãos, que nós não podemos permanecer com o pecado dentro de nós, porque o pecado dentro de nós torna o nosso corpo um túmulo. E o pior, um túmulo ambulante. Nós somos carniça viva se estamos no pecado. Nós precisamos romper com isso para termos a vida de Deus em nós. São Jerônimo, ele vai além. Olha o que São Jerônimo vai nos ensinar, o grande tradutor da Sagrada Escritura. Os túmulos são pintados externamente, com o cal. Lembra? Sepulcro caiado, túmulo pintado com cal. E decorados com mármores. Quando você vai no cemitério, você pode ver, a maioria dos cemitérios, eles não são feios.
Os túmulos são belos, são todos brancos de cal, alguns com mármore em cima e mármore branco para mostrar a pureza, para mostrar que verdadeiramente aquele lugar é o lugar da paz. Olha o que Jerônimo vai dizer. Os túmulos são pintados de cal e revestidos de mármore. Mas o que eles são distintos? Uns são cobertos de ouro e outros pelas cores. Mas por dentro são preenchidos com os mesmos ossos dos mortos. Não adianta nada nós termos túmulos lindos, mausoléus. Se nós entrarmos em alguns cemitérios, irmãos, nós vemos cemitérios que parecem mais uma casa do que um cemitério. A casa da pessoa, do familiar, é mais simples que toda aquela coleção no cemitério, para mostrar a hipocrisia. Nós damos para os corpos dos mortos mais dignidade do que para os vivos. Pode ver. Se você vai no cemitério, você vê aquelas belas casas, parecem umas mansões dentro do cemitério, para os ossos. Mas os vivos estão morando debaixo da ponte, estão morando num barraco, na favela. Desculpa dizer. Não tem problema nenhum morar na favela. Só que a questão é, a pessoa está morando na favela, enquanto lá no cemitério a família tem uma construção, uma edificação, um edifício. Falta coerência. É falsidade. É hipocrisia. E Jesus vai dizer para nós precisamos romper com isso. Jerônimo diz, os túmulos são pintados externamente com cal e decorados com mármore, mas dentro são todos iguais. Ossos e carniça. Porque é o que nós nos tornamos depois que nós morremos. Viu? Por isso, vamos cuidar mais, não do nosso corpo somente, mas vamos cuidar também da nossa alma. É maravilhoso nós cuidarmos do corpo. Tem gente que cuida do corpo, acorda cedo e vai na academia, e corre, e faz dieta, e come alface, e come rabanete, e come cenoura, e come chuchu. Faz de tudo para cuidar do corpo. Agora eu pergunto, você tem cuidado da alma? Você tem investido na vida de oração, assim como você investe na academia? Você tem investido na vida de oração, na intimidade com a Bíblia, na oração do terço? Assim como você investe para cuidar do corpo, para ter o corpo sarado, para ter o corpo todo definido, ter abdômen de tanquinho, para servir de pecado e ser pecado para os outros? Hein? Deus pede que nós possamos hoje nos decidir e trabalhar, queridos irmãos e irmãs, não só por aquilo que nós vemos, mas trabalhar principalmente por aquilo que nós não vemos. São Paulo, na primeira leitura que ouvimos, na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, São Paulo, ele está falando, queridos irmãos e irmãs, da necessidade do trabalho. Mas o trabalho enquanto ofício, enquanto profissão. Você ouviu ele dizendo, viu a regra que nós colocamos na comunidade, quem não quer trabalhar não deve comer. E por que São Paulo estava dizendo isso? Porque a comunidade de Tessalonicenses pensava que Jesus estava voltando, e voltando rápido, a sua parousia. E nós sabemos que, por causa deste pensamento, que Jesus já estava para voltar, para julgar a terra inteira, o que muitos pensavam, se Jesus está voltando, nós não precisamos trabalhar. Se Jesus está voltando, nós não precisamos nos esforçar.
Vamos deixar a vida me levar. Vida leva eu. Muitos estavam vivendo assim. Muitos. São Paulo disse: irmãos, eu ordeno, em nome de Jesus, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que nós vos transmitimos. São Paulo está dizendo: fuja do pecado, fuja de pessoas que não vivem verdadeiramente a fé, como tem que viver. Esta é a ordem de São Paulo. Ele não está fazendo um pedido à comunidade de Tessalônica, mas São Paulo está dando uma ordem. Eu vos ordeno. E veja, a ordem não é em nome dele, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Afastai-vos dessas pessoas que não vivem a verdadeira fé. Afastai-vos dessas pessoas que não vivem a tradição que vocês receberam. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Porque muitos não queriam trabalhar, não queriam se esforçar e queriam somente aproveitar as coisas boas da vida, aproveitar do trabalho dos irmãos, vivendo a exploração, sendo falso, fingidos. E São Paulo, quando diz isso, ele está falando do trabalho, do ofício, enquanto profissão. Mas nós precisamos ir além do trabalho profissional. Nós precisamos também investir no trabalho espiritual. Precisamos rezar. Enquanto sacerdote, eu preciso rezar. Enquanto casal, você precisa rezar, o esposo e a esposa. Enquanto religioso, religiosa, nós precisamos rezar. Enquanto leigos, nós precisamos nos colocar diante de Deus como dependentes do seu amor e receber a força da oração, queridos irmãos e irmãs. Sem oração, nós não vivemos a fidelidade. Sem oração, nós não somos tementes a Deus. E entenda, o maior trabalho que o homem e a mulher de Deus pode realizar neste mundo é a oração. Rezar pelos necessitados, rezar pelos perseguidos, rezar pelos abandonados, rezar pelos injustiçados, rezar pela igreja, rezar pelos pecadores. Você que toda tarde, às 3 horas da tarde, acompanha a Hora da Misericórdia comigo, nós sempre rezamos por aquilo que é desejo de Jesus misericordioso, pela conversão dos pecadores, para mostrar que a nossa maior oração, que o nosso maior trabalho é estar em comunhão com Jesus, pedindo pelos nossos irmãos. É maravilhoso nós trabalharmos o físico, trabalharmos o profissional, porque a igreja ensina que o trabalho dignifica o homem. São João Paulo II, ele vai dizer para nós, irmãos e irmãs, que uma vida sem trabalho é corromper-se. E no trabalho, o homem torna-se mais homem, mais digno, mais nobre, se realizado com Deus e como Deus quer. Porque o trabalho dignifica o homem. Grande ensinamento de José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei, quando ele vai dizer que nós precisamos buscar a santidade através do trabalho. E esse ensinamento não é
fruto somente de José Maria Escrivá. Assim nos ensina também Pseudo Crisóstomo e Orígenes. Toda a santidade fingida está morta, porque não age conforme a orientação de Deus. A santidade fingida é aquela santidade que não trabalha para o bem de todos, mas trabalha simplesmente para o bem próprio. Por isso hoje, nesta quarta-feira, Deus nos convida, iluminado por esta palavra, a verdadeiramente trilharmos o caminho da felicidade. Felicidade neste mundo, sim, mas principalmente a felicidade do céu. Nós trabalharmos pelos bens materiais, mas também nos esforçarmos, nos empenharmos pelos bens espirituais, que trarão para nós a certeza de que Deus derrama sua graça, derrama sua bênção, derrama todos os bens espirituais e materiais que precisamos para sermos neste mundo homens e mulheres autênticos. Não sermos mais sepulcros caiados. Não sermos mais hipócritas, mas sermos verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, que no nosso estado de vida, sacerdotes, casados, religiosos, leigos, testemunhas do amor e da misericórdia de Deus. Que, iluminados por esta palavra e pela intercessão de Maria Santíssima, nós não tenhamos medo hoje de nos decidirmos a renunciar todo o mal para vivermos o bem que nos aproxima de Deus e dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cheios de fé e confiança, coloquemos no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão